Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Talks. Uma produção da GRT Broadcast em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Talks. Minha convidada de hoje tem uma vasta experiência na indústria da comunicação. Ela é respeitada, querida e amada por vários colegas de profissão. Seu nome é conhecido nacionalmente e internacionalmente pela competência de seu trabalho. Hoje eu converso com a jornalista, colunista social, empresária e assessora, Samantha de Cali. Muito obrigado, Samantha de Cali. Seja muito bem-vinda. Gente, ela tem uma agenda cheia de compromissos, mas ela tirou um momento para vir conversar com a gente. Quando eu falo conversar com todos nós, brasileiros e cidadãos do mundo, aqui ela conversa com vocês que moram no Brasil, com vocês que moram aqui nos Estados Unidos, brasileiros e cidadãos do mundo, não é isso? É o mundo querendo saber mais da história de uma mulher que já passou por vários programas de televisão, tem uma história belíssima, tem uma carreira que é fonte de inspiração para muita gente. Samantha, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Jorge. É um prazer estar aqui. Estou super honrada, me sinto privilegiada também. Afinal de contas, tu é um apresentador, um jornalista muito conhecido, talentoso. Está em várias emissoras aqui no Brasil, tem o teu programa, tem uma história também. Então, para mim é um prazer estar aqui e é claro, eu podia ter que aceitar esse convite. A nossa equipe se sente muito lisonjeada. Mesmo porque, gente, olha, falar de Samantha de Cali, uma mulher de sucesso, a gente não pode deixar de fazer uma viagem ao passado. Por trás de uma pessoa que tem uma carreira belíssima, tem um passado. Esse passado vem com marcas, dores, também é um passado cheio de vitórias. Então, Samantha, vamos voltar lá atrás e conta pra gente como foi a infância dessa mulher tão bem-sucedida de hoje. Olha, Jorge, e assim, a todos que estão aqui com a gente, eu tive uma infância muito feliz. Eu vim de uma família de pais extremamente presentes, que hoje é algo bem complicado, né? Porque a gente vê aí que tem filhos que já nascem ou sem o pai, ou os pais se separam. Então, vem com as famílias hoje estão bem complicadas. Mas eu vim de uma família feliz, de uma família de um pai e uma mãe super presente, me deram uma boa educação, estudei em ótimas escolas. Eu sou nascida em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e eu vim para São Paulo bem mais adulta, mas eu tive uma infância feliz, uma infância. Eu sou do meio de dois irmãos, eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo, e a gente é uma família, sempre foi classe média, e meu pai funcionário público, minha mãe também funcionária pública, e a gente sempre teve condições de se dedicar ao estudo, minha mãe sempre fez o melhor para a gente ligado ao estudo. Morei num bairro muito bacana, em Porto Alegre, durante muito tempo, fiz grandes amizades, e, assim, uma infância feliz. Isso eu posso dizer, com certeza, assim, não tem nada que eu possa comentar que, olha, isso não foi bacana, eu passei por essas perdas, não. Graças a Deus, o meu caminho sempre foi muito iluminado e protegido pelos meus pais. Muito bom. Agora, um caminho iluminado, protegido pelos pais, com uma infância alegre, estudou em boas escolas. Como é que foi a vida da adolescente Samantha, onde chega numa fase que a gente tem que escolher a carreira, qual faculdade? Como é que foi para você, como adolescente, na adolescência, dar conta disso? Quais foram as influências para que você viesse escolher uma carreira?
é muito difícil, não só naquela época, que eu já tenho ali alguns pouquinhos mais de 50, naquela época já era difícil, e como hoje ainda é muito difícil, porque hoje os jovens, os adolescentes, eles têm muita dificuldade de saber o que fazer. Eu falo isso porque quando meu filho estava terminando o ensino médio, ele também não sabia que carreira ele queria fazer, e não foi diferente comigo, não mudou. Eu quero dizer assim para a juventude que não mudou, isso continua sendo a mesma forma, as mesmas dificuldades da gente saber para que lado vai, o que vai fazer. Então, assim, a Samanta adolescente, primeiro que eu sempre fui muito cheia de amigos, eu sempre fui uma pessoa, assim, sabe aquela mandona, aquela que estava sempre na liderança, presidente de Grêmio, estava sempre à frente de uma coisa ou outra. Eu até tenho algumas coisas muito curiosas, por exemplo, eu, Porto Alegre, imagina, lá atrás, tantos anos atrás, que eu vou fazer 58 anos, então, assim, é muito lá atrás, e eu me lembro que a área da comunicação sempre me procurou muito. Posso te dizer isso porque eu estudava numa escola muito boa em Porto Alegre, que existe até hoje, é a Maria Imaculada, a Escola Maria Imaculada, é um colégio muito bacana, que fica na frente do gigante da Beira-Rio, quem é de Porto Alegre sabe onde fica essa escola, e era uma escola muito boa, e onde só estudava pessoas assim que da sociedade de Porto Alegre. E nós recebemos a visita dos personagens da Disney, que a Disney fez no Gigantinho uma apresentação, e olha só, a Samantha, bem terrível que sempre foi uma das escolhidas para estar junto com esses personagens. Então, eu tinha aí, vai lá, os meus 13 anos, estava eu no meio dos personagens da Disney, gravando por TV Globinho, na época do TV Globinho. Então, assim, sempre essa área de comunicação teve na minha vida. Então, eu tive uma adolescência daquelas mandona, daquela de participação de Grêmio, daquela de preocupada com o senso comum, preocupada em fazer as coisas darem certo, e nunca gostei de esperar que as pessoas fizessem as coisas por mim, eu ia lá e fazia. Mas essa busca da carreira é algo muito complicado, não só hoje para os jovens, também era. E foi bem difícil. O que fazer? Até porque, assim, minha mãe é funcionária pública, meu pai é funcionário público, mas nenhum era professor. Meu pai trabalhava na Secretaria do Trabalho, minha mãe no centro administrativo. Então, assim, não tinha nada a ver nem com comunicação, nem com psicologia, nem com medicina. Geralmente, os filhos, eles pensam um pouquinho na carreira dos pais. E eu não tinha isso, não tinha essa referência. Claro que, assim, a primeira coisa que a gente pensa, eu preciso pensar no vestibular, o que eu vou fazer? Sempre foi competitivo, sempre vai ser competitivo, não era uma coisa fácil, como hoje não é, e claro que hoje o acesso ao ensino está cada vez mais difícil aqui no Brasil. Na minha época, claro que foi mais fácil? Não foi. Também foi difícil, era competitivo. Fiz uma faculdade paga e, claro, meus pais puderam me proporcionar isso. E aí eu escolhi fazer psicologia. Você se encontrou na psicologia ou durante ali a faculdade de psicologia você se viu um pouco perdida? Porque foi o que você falou. Antigamente, olha a diferença de antigamente para hoje. Antes a gente não tinha acesso a essa tecnologia que a gente tem hoje. Quer dizer que hoje as influências tecnológicas são bem maiores do que lá atrás. E lá atrás era daquele jeito, né? O que eu vou fazer? Eu vou ficar perdido. Os nossos jovens de hoje também ficam, mas creio que ainda é menos do que antigamente. Então, no processo da sua faculdade de psicologia, você tentou desistir? Você pensou em desistir ou não? Não, Jorge, na faculdade eu não pensei em desistir, porque eu gostei, porque ela é humanas, né? Então, assim, por ser humana é bacana, tem muito a ver com comunicação, e a psicologia acaba complementando o que eu faço hoje, porque eu entender as pessoas, então, assim, não pensei em desistir, fiz, mas, assim, não foi o que eu segui em carreira profissional. Me ajudou, porque na comunicação tu precisa saber lidar com as pessoas, e o que eu faço, né, hoje, a gente precisa saber lidar com crises dentro do jornalismo, então isso acabou eu tendo que me adaptar e usar isso também.
Mas uma coisa que tu falou que é muito importante, a dificuldade hoje que os jovens têm de escolher carreira, ela é mesmo lá atrás, porque hoje nós temos acesso, eles têm acesso à internet, tá na palma da mão, não precisa nem ter um computador, porque hoje todo mundo tem um celular, e no celular a gente consegue ter esses acessos. Só que, assim, ainda existe aquela coisa do jovem de será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu falo isso porque eu tenho uma sobrinha, a minha sobrinha tem 19 anos, e ela faz odontologia numa das faculdades bem renomadas em Blumenau, em Santa Catarina. E ela faz a odontologia. Antes dela fazer odontologia, ela também estava preocupada o que ela conseguia. Ela até pensou em medicina. Aí o meu irmão disse assim, não, pelo amor de Deus, medicina é muito caro, não inventa, porque é caríssimo. E é uma faculdade muito cara mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ela disse assim, ela me chama de tia Polenta. Ela disse, tia Polenta, não vou conseguir fazer medicina, eu tenho muito medo. Eu sou medrosa, de que eu quero, eu sou medrosa. E ela acabou optando por odontologia. E também mexe com sangue, mexe com corte, mexe com isso, e ela conseguiu se achar e estar feliz. Então, eu estou falando isso porque, assim, os jovens também têm essa dificuldade, o que vai fazer, mesmo tendo na palma da mão acesso a tudo. Então, se você é jovem e não sabe qual carreira seguir, pode ter certeza que não é só você que não sabe. Tem muita gente que não sabe. Mas eu não pensei em desistir, porque eu pensava assim, eu preciso me formar. Não exigiu o canudo. Olha, precisa ter o canudo. Então, assim, mesmo... Eu não posso dizer que eu não gostei do curso, achei bacana, mas não é o... Talvez lá atrás, uma Samanta lá atrás, com seus 18, 19 anos, já teria de cara escolhido a carreira de comunicação e tá bom, entendeu? Mas, é claro, que eu passei pelo processo que todo jovem passa naquela época e hoje também. Muito bom. Agora, como começou, como surgiu a comunicação na sua vida? Passou por rádio, televisão, são tantos veículos de comunicação. Como surgiu? Como foi o início da comunicação na sua vida? A comunicação, olha que coisa mais maluca. Eu vou contar uma coisa que, assim, para poucas pessoas eu falo. Eu falo para o meu marido, que também é da área de comunicação. Quando um dos meus trabalhos em Porto Alegre, eu fui coordenadora, olha só, jovem, mas bem jovem. Então, primeiro eu pertencia ao departamento comercial de uma rádio muito conhecida, que era a Rádio Pampa, em Porto Alegre. Aí eu fui no departamento comercial, era muito jovem, tinha acabado de me formar, e até foi minha mãe que me indicou para um amigo que falou, olha, venha, eu queria muito que a minha filha trabalhasse aí com vocês, e eu acabei entrando muito jovem na Rádio Pampa. A Rádio Pampa, eu trabalhava na parte comercial. Então, assim, aqueles comerciais que iam lá, e aí tinha que fazer aqueles textinhos para o locutor ler, tipo, olha, você está aqui, hoje promoção no supermercado, sabe aqueles textinhos? Os textinhos e dentro da rádio. E aí eu cuidava dessa área comercial. E aí foi indo, fui trabalhando, fui conhecendo pessoas dentro da rádio e tal. Chegou um tempo que me convidaram para trabalhar no estúdio. Nós tínhamos um apresentador que era o Adroaldo Streck, que ele até foi deputado federal e era ligado à política, ele tinha um programa, ele, Rogério Mendelski e Sérgio Jockman, que era um jornalista muito famoso, escrevia para jornal em Porto Alegre, fazia rádio já há muitos anos, super conceituado e respeitado. Aí o Sérgio Jockman tinha um programa ao meio-dia, e aí ele estava precisando de alguém na produção. E aí disseram assim, Samanta, tu não quer ir para a rádio e trabalhar na produção? Eu, como sou uma pessoa que, para mim, eu adoro lidar com pessoas, aí o que é? Olha, atender o telefone, marcar algumas entrevistas, fazer algumas agendas e tal. E aí eu fui para trabalhar com os trabalhei por um tempo, e aí a pessoa que era responsável por toda a operação da rádio, da parte de fazer as escalas do pessoal que trabalhava na rádio e tal, foi embora. E essa vaga ficou livre. E aí o meu chefe, como eu já tinha essa coisa muito metida, fazia de tudo um pouco, falava aqui, falava lá, e marcava isso, ele disse assim, Samanta, tu não quer assumir essa parte
de cuidar dessa coordenação ali dentro da rádio, com o pessoal da técnica, fazer a escala, cobrar o pessoal de horário, essas coisas e tal. Mas, olha só, jovem, muito jovem. Aí eu disse, não, beleza, vou encarar. E aí eu comecei a trabalhar nessa área. Aí foi passando o tempo, mas aí que eu vou ter que vir agora para frente um pouquinho, só para contar por que eu parei. Só que aí eu não fazia microfone, eu era atrás, como uma pessoa da produção e tal. Aí quando eu vim para embora para São Paulo, em 94, tinha uma pessoa de rádio, da Rádio Record, e o nome dele era João Carlos Maciel. Aí o Maciel era muito amigo do meu esposo e tal, que eles se conheciam em Porto Alegre, meu marido trabalhou na RBS, que é filiada da Globo e tal. Aí ele disse assim para mim, nós conversando dentro do carro um dia, aí o meu marido contou um caso que tinha acontecido, que a mídia estava falando. Aí eu disse assim, não, pelo amor de Deus, não foi isso. Aí eu disse, não é isso, é assim. Eu falei para ele, olha, saiu uma notícia que falava assim, assim, assim. Aí ele virou para trás, assim, e disse assim para mim, nossa, tu tinha que ser repórter, viu? Tu tinha que trabalhar na frente das câmeras. Você imagina, para quem não gosta de gravar nem secretária eletrônica, que na época tinha secretária eletrônica. Aí ele disse assim, mas tu muito bem. E aí aquilo ficou. E aí, Jorge, naquela vinda de Porto Alegre, depois em 94, ele me falou, e ele era um super comunicador em São Paulo, assim, um cara estouradíssimo na Casa Record aqui em São Paulo. Ele me falou isso. E aí que entra a minha trajetória da Samanta, da minha cultura. Aí a vinda para São Paulo é que trouxe isso tudo. Eu não sei se tu já quer que eu saia falando. Quero. Vamos lá. Aí, assim, me casei em Porto Alegre, meu marido trabalhava na Sony Music na época, e já tínhamos nos conhecido, já tínhamos trabalhado juntos, já tínhamos conhecido, eu já estava com 22 anos. E aí, nós, em 94, ele trabalhava na Sony Music, em 94 nós viemos embora para São Paulo. Quando nós viemos embora para São Paulo, eu não estava mais com minha carreira, né, trabalhando em rádio, não estava nada. Eu estava com meu filho com 5 anos de idade, foi quando ele veio para São Paulo, meu filho. E aí o meu marido veio para a Sony, e aí trabalhava na Sony, e depois de um tempo ele foi trabalhar na Som Livre. Aí ele passou a trabalhar na Som Livre, e desse meio tempo, claro que a gente conhece muita gente de rádio, muita gente de Porto Alegre trabalha aqui em São Paulo, aí a gente vai conhecendo as pessoas. E aí eles ficaram sabendo da minha cultura, que eu sou cigana, nós somos gitanos, né? E aí eles souberam da minha cultura. E a Sônia Abrão, ela tinha um programa de rádio, a Rádio Capital, e aí ela disse assim, Amanda, tu não quer participar da rádio para falar sobre a tua cultura e para fazer o horóscopo cigano e tal? E aí eu comecei a fazer o horóscopo cigano na Rádio Capital, aqui em São Paulo. E dali começou. Eu fui da Rádio Capital, fui para a Rádio Globo, fui para a televisão, fui para a Band, fui para a Rede TV, fui para a Gazeta, e fui conhecendo as pessoas. Mas a minha era muito frente das câmeras. Trabalhei na Jovem Pan, mas daí não era mais na produção, não era mais aquele meu começo de vida lá. Era daí das câmeras. E foi assim que foi indo, que a comunicação foi entrando na minha vida. Foi aí que acho que você se encontrou, né? Porque quem te conhece sabe que você gosta de lidar com gente, gosta de se comunicar. Eu acho que aí foi o encontro da Samanta, essa vinda para São Paulo. Além de ser um encontro da Samanta, é um presente para quem teve a oportunidade de trabalhar com você. Porque quem trabalha com você não gosta, ama. Ama trabalhar com você. Eu tenho essa sorte. Uma das coisas que me aconteceu essa semana muito, muito estranha, que tu sabe, eu tenho vários assessorados aí dos Estados Unidos e eu tenho aqui no Brasil. Um dos que eu assessoro aqui no Brasil, tu sabe que é o Felipe Poli, da Band, eu faço várias outras pessoas aqui no Brasil, mas uma muito importante, que agora é muito importante no sentido, por conta da época, eu sou assessora de imprensa da Cadeia de Tatuapé, que é uma escola de samba, que é do Grupo Especial de São Paulo, nós já temos bicampeonato,
E é uma escola, assim, que essa época do ano, dezembro, janeiro, fevereiro, até o começo do carnaval, que a gente desfila dia 28 de fevereiro, me absorve muito. E aí eu achei curioso, porque eu tenho um assessorado aí nos Estados Unidos, que é o Paulo Schneider, que tu conhece, que é um querido. E o Paulo me chamou essa semana e disse assim, Samantha, eu vou te indicar uma artista plástica aí do Brasil, que ela andou expondo aqui na Flórida, e ela amou meu trabalho. E aí eu queria ver se tu tem interesse de tê-la contigo ou não sei como é que está o teu cast. Olha, Paulo, sabe que para eu trabalhar com alguém tem que ter essa sintonia, tem que ter essa coisa, eu tenho que gostar, porque os meus assessorados eles não trabalham comigo 1 mês, 2, 6 meses, eles ficam anos. Exemplo disso, assim, o Paulo está comigo há 4 anos, a doutora também vai fazer 4 anos, o Jorge também está comigo há 4 anos, então, assim, ficam muito tempo. E todos eles, inclusive a Patrícia, está comigo há mais de 3 anos. Aí eu disse assim, não, me passa ela. Aí a Samantha, conversando com ela essa semana, sabe quando bate? Ela tem uma galeria num shopping em Campinas, muito bacana. Aí ela, sabe quando bate? Aí eu disse assim, tá, vou te convidar, vou te fazer um convite então, porque eu estou responsável por um carro alegórico da escola, e esse carro alegórico são 5 casais. E estava me faltando um par para o meu filho, porque o meu filho vai desfilar, e ele não tinha. Aí eu disse para ela, tu tá solteira, tá sozinha? Tô. Eu disse, então pronto. Então, independente de tu virar minha assessorada ou não, tu tá dentro do Carnaval de São Paulo. Eu disse, nossa, Samanta. Então eu tenho essa coisa, entendeu? Eu tenho que ter essa sintonia. Então, é bem o que tu falou. É uma coisa que é um presente para as pessoas que trabalham, mas também é um presente para mim, porque eu também gosto de fazer esses links. Quer dizer, o Paulo linkou uma pessoa aí dos Estados Unidos com uma pessoa aqui do Brasil e que vai vir para o meu cast e já está pertencendo a um trabalho que eu faço dentro da escola, entendeu? Então, é isso que é bacana. Então, eu me encontrei na comunicação. É um presente para mim e um presente para todos, porque eu acho que todo mundo está ganhando. Verdade, muito bom. Para você que está ligadinho aqui com a gente, hoje eu converso com a jornalista, empresária. Ela é assessora de várias pessoas, conhecida nacionalmente e internacionalmente. Hoje é com muito prazer que a gente fala com Samantha de Cali. Não saia daí, vamos para um rápido comercial e a gente volta já. George Roberts Talks. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. George Roberts Talks. Estamos de volta de nossos comerciais. Eu estou de frente com essa mulher que é uma fonte de inspiração. Gente, com certeza, para mim e para muitos de vocês. Imagina nessa nossa entrevista quantas Samantas no Brasil, nesse momento, se identificam com essa história que é puro sucesso. É isso. Samantha, você falou para a gente aqui dos lugares que você já trabalhou e como é gostoso estar envolvida em vários projetos. Você se realiza com vários projetos e a gente sabe o quão trabalhoso é. Quando começou, quando surgiu na vida da Samantha,
Sabemos que a televisão, você ficou muito popular numa época onde estávamos falando lá atrás no SBT também da Casa dos Artistas 2. Você abriu o tarô cigano, né, o baralho cigano, e ali Silvio Santos acabou fazendo um comentário, te trouxe no programa e se popularizou a cigana Samantha de Cali na Casa dos Artistas 2. Daí, foi um processo de transformação na sua vida, porque você já trabalhava com alguns famosos antes disso, mas aparecer numa televisão, rede nacional, e ali as pessoas querem saber mais da sua vida. Como foi o processo para você lidar com a comunicação e esse processo onde a religião também se encontra? Você é cigana, o processo esotérico, entende? Então, assim, como foi para você naquela época? Se você não está falando sobre mim na televisão, o que é isso? No outro dia, a equipe já estava em contato com você, dali você já estava falando da Casa dos Artistas 2, e como é que foi isso na época para Samantha? Hoje, com toda essa experiência que você tem, como você analisa aquele processo sem internet, só televisão, lá atrás? Foi como é que eu posso dizer assim? Para mim, foi um pouco de surpresa, que na realidade eu já fazia rádio, como eu te disse, eu já fazia a Rádio Capital, e através de uma matéria que saiu no Jornal Extra do Rio de Janeiro, que o Silvio leu no ar e aí me chamou. Ali deu um boom, porque a Casa dos Artistas 2 era um programa muito comentado, muito, 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 muito. Não tinha quem não assistisse, era recorde de audiência. Então, aquilo sim foi uma surpresa para mim. Só que, assim, o que eu quero te explicar, assim, essa transição dessa parte esotérica, dessa parte da cigana, essa parte do baralho cigano, de fazer milhões de previsões em tudo quanto é lugar, em todas as emissoras, como foi para mim isso? Para mim, eu recebi isso de uma forma como um presente, porque é poder representar a minha cultura, de fato, dentro, como tu disse, dentro de emissoras de televisão, que nós não tínhamos internet. Hoje, pela internet, tem gente que joga baralho, gente que faz isso, gente que faz aquilo, e naquela época não tinha acesso a isso. Então, para mim, foi muito bacana, que eu pude falar da minha cultura, eu pude contribuir com a minha ancestralidade, eu pude cumprir com a família, né, popularizando nós ciganos. Então, eu acho que isso foi um processo bem bacana, foi algo bem bacana na minha vida, e que, claro, que isso me levou para vários outros locais, até chegar na minha parte da assessoria de imprensa. Que aí a Samantha, da parte de baralho cigano, de horóscopo cigano, de ser colunista sobre isso, que eu sou até hoje, tenho várias colunas ainda em jornais e sites aqui no Brasil, falando ainda sobre a minha cultura, sobre a parte esotérica, mas na realidade tudo foi um processo bacana que foi abrindo portas, porque quando eu entrei para a Samantha Esotérica e que explodiu, e que eu participei, e que eu fiz muitos amigos, Marcos, Clodovil Hernandes, e o próprio Silvio Santos, Dudu, filho do Roberto Carlos, e tantas outras pessoas que passaram como eu sempre digo, se passaram pela minha mandala. Então, assim, foi muito bacana. Só que isso também abriu um leque para fazer o que eu faço hoje. Porque começa a fazer muitas emissões, conhecer muita gente, participar de muita coisa, a tua agenda ela vai crescendo, né? O teu contato com pessoas vai crescendo. E sem contar, assim, no meu marido, ele trabalhava na Som Livre, mudou para a Globo, hoje ele trabalha na Globo Rio, já faz mais de 20 anos. Então, quer dizer, isso também vai preenchendo espaços. Na realidade, Jorge, a comunicação, eu pude divulgar minha cultura, mas a comunicação acabou entrando na vida de todas as maneiras. Era para ser comunicação, era de uma forma ou de outra. Ou pegando a mão de alguém, ou alguém pegando na minha mão.
Esse processo da comunicação, onde você fez a diferença em rádios, programas de televisão, a gente não pode deixar passar, foi o que você falou. Você falou sobre pessoas de nome e você se tornou muito próxima a essas pessoas, inclusive do Clodovil, uma pessoa que a gente não pode deixar passar, né? Falar sobre o Clodovil, fazer uma entrevista com a Samantha de Cali e não falar sobre o Clodovil é meio que impossível, porque a gente sabe bom, a gente, quando eu falo eu, você, né, nós sabemos do grau de amizade que você tinha com o Clodovil e da importância que foi também a experiência que vocês trocaram em relação à comunicação. Na realidade, assim, ele foi uma pessoa muito importante na minha vida. Eu conheci Clodovil justamente na época que eu tive no programa do Silvio Santos. E ele me convidou, ele na época fazia TV Gazeta. E eu tive na TV Gazeta, mas não fui como para ser entrevistada por Clodovil. Eu me lembro que todo mundo, nossa, tá louca. Até minha mãe, na época, disse, ai, tá louca ser entrevistada pelo Clodovil. Ela disse que quando ela me viu na televisão com o Clodovil, ela entrou em pânico. Ela disse assim, ele vai acabar com ela. Ele vai acabar com ela. Porque era todo mundo tinha medo, né? Quando ia fazer. As pessoas, elas respeitavam e temiam o Clodovil, porque era realmente uma pessoa bastante difícil, mas uma pessoa muito marcante na televisão. E ele conseguia abrir portas assim que nem ele mesmo sabia que podia abrir. E aí eu fui, com esse meu jeito de ser, fui com a minha cara e a coragem, vamos fazer o Clodovil. Só que eu não fiquei com esse temor todo. Eu acho que ele sentiu isso. Eu acho que ele sentiu. Porque quem é de verdade, Jorge é de verdade. Então, sabe, não tinha por que eu temer estar diante de Clodovil, me preocupar com o que ele fosse falar para mim, porque quem é de verdade. Eu estaria falando da minha cultura, estaria falando do meu baralho, algo que eu respeito, que eu jogo desde os 7 anos de idade. Então, assim, não tinha nada que me... E sem contar que já esteve diante de Silvio Santos, que também era uma pessoa bem difícil de trabalhar, né? de lidar, de conversar. O Clodovil, eu não conseguia enxergar ele como algo que pudesse acabar comigo. E ele teria esse poder. Ele poderia acabar comigo ou ele poderia me enaltecer, que foi justamente o que aconteceu. Dali nós surgiu uma amizade. Eu me lembro que eu saí do programa, ele pediu meu telefone, ele me ligou naquele mesmo dia à tarde, me convidando para ir até a casa dele, no apartamento dele, que ele tinha na frente do Parque do Ibirapuera. E ali surgiu uma amizade. Nós criamos uma amizade, as pessoas não conseguiam me ver longe de Clodovil. Onde estava o Clodovil, estava a Samantha. Meu marido trabalhou com ele, foi empresário dele durante um tempo. E assim, a gente criou total afinidade. Quando eu digo total afinidade, é aquela afinidade de tu ir no apartamento dele, ele deitado no sofá, tirar um sono, tu deitada no outro sofá, tirar um sono, e a gente conversar coisas comuns, ele fazer uma cirurgia plástica, eu ir para Santé para vê-lo, eu fiz cirurgia plástica, ele ir para Santé, ficar no quarto comigo, a gente ficar fofocando e falando da vida. Então, assim, essa intimidade de ir para Ubatuba, ir para as festas que ele dava na casa dele de Ubatuba, então a gente tinha isso. E ali não existia mais o ícone da televisão. Ali existia um amigo, um cara de aprendizado, um cara que me ouvia, ele também me ouvia muito, porque quando acontecia alguma coisa, a primeira pessoa que ele ligava, ele me chamava de Samântula. Samântula, o que tu acha disso? O que você vê disso? O que você acha daquilo? E ele era uma pessoa assim, que ele dizia para mim, eu vou te transformar numa dama. E eu disse para ele, bom, o Clodovil morreu e ele não conseguiu fazer isso, porque ele dizia para mim, vocês ciganos são muito engraçados. Vocês ciganos, vocês misturam coisa boa com coisa ruim. Vocês misturam cores. Vocês são pessoas que gostam. Eu vou fazer de você uma dama. Ele se incomodava com isso. Mas eu levava isso de boa, entendeu? Porque nós tínhamos intimidade para isso. Então, ele foi uma pessoa muito importante. Ele abriu muita porta. Conheci muita gente. Marlene Matos eu conheci com ele, a Marlene me chamou para fazer a Band, eu trabalhei na Band de manhã, tinha um programa de manhã e eu fazia participação toda segunda-feira e me conheci, ela me levou na pessoa dela, queria que eu lesse a mão dela. E assim, o Marcos Mion tinha acabado de sair da MTV, estava começando um programa na Band,
e conheci ele na Band, ele era jovem, jovenzinho, tantas outras pessoas. Então, é aquilo que eu falo. Para a comunicação, teve uma fase que alguém pegou na minha mão. E agora tem a fase que eu pego na mão, entendeu? É assim que vai, é assim que acontece. Então, vamos falar agora da fase que você pega na mão de muita gente e dá caminho, diretriz. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Hoje, com o poder da internet, dessa loucura tecnológica, gente, Samantha de Cali, ela consegue cruzar países, fronteiras, entrevistando, assessorando pessoas de vários países, do Brasil, Estados Unidos, Europa. Com o passar dos anos, você se torna essa assessora. Quando a gente fala se torna, porque hoje você tem uma responsabilidade de várias vidas, de várias carreiras no seu casting. Inclusive a minha. Inclusive a minha. Essa sua área de assessora ficou mais aflorada. Houve uma expansão entre Brasil, Estados Unidos e Europa. Como tudo aconteceu? Aí é que vem a parte que, assim, eu vi como o mundo é maluco. Eu sou amiga pessoal da Patrícia Pena, que tu também conhece, porque eu sou assim, as pessoas que estão perto de mim, eu vou conectando uma com as outras. Então, essa é a área que eu faço, é conectar as pessoas. E a Patrícia foi uma pessoa que eu conheci na mesma época que eu conheci Eliane Dias, esposa de Mano Brown, CEO da Hype, CEO da carreira dos Racionais e de outros cantores. Ainda bem, minha amiga está com um sucesso muito grande por aí. Mas, na época, ela era diretora do SOS Racismo na Assembleia Legislativa. E aí eu tive fazendo uma entrevista com ela. Dali eu acabei conhecendo a Patrícia, que era secretária de Cultura do Estado, de junta na época da gestão de Márcio França. E a Patrícia, quando me conheceu, disse assim, Samantha, eu precisava de uma pessoa que nem tu para estar perto de mim, eu preciso disso. E aí eu fui trabalhar na Secretaria de Cultura, fazendo alguns eventos dentro da Secretaria de Cultura na minha área de comunicação. E foi muito bom, ali foi acontecendo. Aí a Eliane também, qualquer coisa que ela precisava, ela me chamava, a gente estava conectando. Veio a pandemia. Mas a França não se reelegeu, quem ganhou as eleições foi o Dória, eu costumo dizer que ganhou as eleições só para acabar com o nosso barato, porque a gente já estava com tudo esquematizado para botar fogo na Secretaria de Comunicação, mas aí o Márcio França não ganhou a eleição, quem ganhou a eleição foi o Dória, veio a pandemia. Aí, eu meio que cada um na sua casa, eu tocando minhas coisas, fazendo minhas matérias, fazendo minhas coisas, aí fazendo as coisas que eu já fazia antes. Aí uma pessoa me chamou e disse assim, Samantha, que tu conhece, que tu já entrevistou, que é o Ricardo Russo, que lançou um livro. Ele disse assim, Samantha, eu preciso de alguém para fazer assessoria de imprensa no meu livro que eu estou lançando. Aí eu disse para ele assim, cara, não é a minha área, eu nunca fiz assessoria de empresa, eu fiz assessoria de cultura, de eventos, mas de livro. Não, e tal, puxa, me dá o teu preço, eu quero fazer contigo e tal. Aí eu me dei conta que a minha agenda, ela era assim. Só que depois que toda essa trajetória que eu tive, de todos os lugares que eu trabalhei, de todas as pessoas que eu conheci, a agenda era assim. Eu fui para a Secretaria de Cultura, ela assim, ó, ela não tinha mais tamanho. Aí eu fiz assessoria de imprensa do livro dele, deu muito certo, foi um sucesso, hoje ele está na Jovem Pan, eu fiz essa ponte também, hoje ele participa da Jovem Pan no programa da manhã, da Jovem Pan, fiz essa ponte e foi ótimo. Com aquilo, outras pessoas começaram a me procurar. Muita gente começou a me procurar, e eu comecei a fazer. E assim, isso foi crescendo. Hoje, e aí aconteceu de vir uma pessoa dos Estados Unidos, a doutora Inga, que é advogada de imigração, que hoje faz a Rede TV aqui no Brasil, também participa de outro programa de rádio aqui em São Paulo. E aí a doutora Inge me procurou e disse, Samantha, eu queria fazer assessoria de imprensa contigo. E aí fui, aí foi Jorge, aí foi o Paulo, aí a doutora Alessandra,
Aí foi. Olha, agora eles vão me matar, porque eu vou esquecendo. Mas aí foi crescendo. Não faz isso comigo, Jorge. Não deixa, senão eu vou esquecer de algum nominho lá. E hoje eu tenho aí não só pessoas que moram nos Estados Unidos, que são brasileiros que moram nos Estados Unidos e que têm negócios aqui, que interessam fazer negócios no Brasil. E eu também trabalho com algumas pessoas que são do Brasil. Então, tem mais uma gama de pessoas, onde eu falei da Tatuapé, que foi também super presente, porque tu assessorar uma escola de samba do tamanho que é a Tatuapé é muito bacana, e ela disputa campeonato, ela é uma escola de tradição de São Paulo, então é bem bacana mesmo. Então, assim, foi crescendo, e hoje eu tenho um grupo, claro que eu não se trabalha sozinho, eu também tenho uma equipe, então tudo foi juntando. Foi crescendo, montei uma equipe, hoje tem equipe que cuida de rede social, equipe que cuida de assessorado. Também faço a produção de 2 podcasts aqui no Brasil, que são um podcast que é do Felipe Poli, que é sobre mentoria de comunicação, que é o mais específico para a área empresarial, e um outro que também é apresentado por ele e também pelo Flávio Melo, que é um só para famosos. E é, assim, um podcast estouradíssimo, um podcast que o pessoal não pode perder. E eu que cuido da agenda, eu que cuido de quem são os convidados, eu que cuido de todas as... E já faz tempo isso, já vai fazer 2 anos que eu estou com eles. E, assim, os meus trabalhos é assim, não é de meses, de anos, vai ficando. Então, eu hoje não posso me queixar. Eu tenho um trabalho bem bacana dentro da área de comunicação, não faço tudo sozinha, eu não posso dizer assim, não, orçamento, não. Eu tomo conta e tenho um olhar um por um. E uma coisa que eu acho muito engraçada, eu tenho outras pessoas que trabalham comigo. Mas, por exemplo, meus assessorados, quem fala, quem acerta, quem vê tudo de perto sou eu. Porque até agora a gente estava rindo, porque eu tenho uma trabalhadora comigo, a Sara, eu andei passando um trabalhinho para ela da produção de um programa de um dos meus assessorados. Só que ela está atendendo super bem, ele necessita, então, mas eu gosto de ver que, mesmo largando assim, eu vou lá para saber, entendeu? Escuta, hoje, aí ela diz assim para mim, poxa vida, então não adianta passar para mim, tu vai lá tomar conta depois. E é verdade, entendeu? Mas aquele carinho que eu tenho, é que eu gosto que as pessoas que trabalham comigo se sintam assim, pertencente a um grupo, pertencente a Samanta, entendeu? E eu gosto, eu brigo, eu xingo, quando me fala uma coisa maluca, eu disse, não, isso aí tá louco, isso aí não tem como. Quando entra alguma coisa que eu tenho que gerenciar alguma crise, também vou lá, luto pelo assessorado. É isso. Então, virou um trabalho que, assim, eu tenho outras pessoas, mas eu tenho que estar por dentro de tudo, centralizando. Muito bom. É isso. Você faz o que ama, então você é uma mulher de sucesso, realizada. E aí, ó, foi o que você falou. Hoje você pega na mão de muita gente e vai abrindo caminhos, né, para muitos brasileiros, tanto aqui de fora quanto aí do Brasil, no mercado de trabalho. Isso é muito bom. E eu me sinto muito lisonjeado e agradecido por fazer parte do seu casting. Muito obrigado. Eu sei, é uma parceria, uma amizade, e como é gostoso a gente ver o crescimento, tanto nosso quanto da empresa, que se torna uma empresa, né, da empresa no qual a gente faz parte. Muito bom. Vamos agora para o nosso bate-bola. Vamos lá, então. Samanta, um sonho. Ai, tu sabe que uma das coisas que eu tenho pensado ultimamente, um sonho, é que as pessoas possam envelhecer com saúde, com dignidade, porque o meu pai completou 90 anos e no dia 16 de outubro. E eu fui para o aniversário do meu pai. Puxa vida, que coisa mais boa ver uma pessoa de 90 anos dirigindo, uma pessoa morando na sua casa, cuidando das suas coisas, tendo saúde.
Tem uma coisinha lá e tal, que toda pessoa, a gente, como dizia minha mãe, o nosso corpo não é para sempre, ele tem que ter alguma coisa. Então, um sonho é envelhecer com saúde. Muito bom. Um lugar, A minha casa. E sempre, sempre. uma profissão, Se não fosse o que eu tenho hoje, uma coisa que eu sempre falo, eu, como taurina sou, amo comer. Eu acho que alguma coisa ligada à gastronomia, restaurante, eu acho que eu montaria, assim, uma comida caseira, alguma coisa assim. educação. Ah, ela é fundamental. Sem ela não se chega a lugar nenhum. É muito triste a gente ver assim, várias pessoas que têm talento e que não aproveitaram isso, ou não tiveram acesso, ou não puderam, e com talento. Um livro, Olha, eu gosto muito de tudo do Augusto Cury, inclusive é meu amigo, inclusive, é um querido. Sempre que eu preciso de alguma coisa, sempre que eu preciso convidá-lo para algum evento, que eu preciso da presença VIP do Augusto Cury, eu chamo por ele no WhatsApp. Um livro que é O Vendedor do Sonho. Nesse livro, ele te mostra o que tem preço e o que tem valor. muito bom. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria Se eu pudesse mudar algo no mundo, eu queria mudar o racismo, homofobia, gordofobia, tudo que acaba machucando as pessoas, que é tema tão batido, todo mundo bate todo o tempo, mas tem que bater. Alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa tem que melhorar. eu amo Meu filho, montanha, praia ou cidade. praia, amo mais, amo mais. Teatro, TV ou cinema. Assim, te confesso que eu amo filme, mas não sou frequentadora de cinema. Eu espero poder ver depois nos streamers, porque eu sou meia. Eu tenho um medo, assim, eu tenho fobia de cinema. Não gosto de ir ao cinema, não gosto daquele lugar fechado. E antes de acontecer algo que aconteceu aqui no Brasil, que entrou aquele rapaz atirando dentro do cinema e tal, me lembro que quando aconteceu, eu disse assim, viu? Eu sempre disse que isso podia acontecer. Então, eu tenho um medo de cinema, é uma coisa que não curto ir. Já fui quando era mais jovem, mais pequena, mas hoje não me vejo sentada assistindo uma tela, mas amo filme, amo. Para mim, a comunicação É a forma que a pessoa pode se tornar visível, é trazer visibilidade. Porque a gente tem muitos talentos por aí e que não chegam a lugar nenhum, porque não trazem visibilidade. Então, a comunicação é a visibilidade. eu me defino uma pessoa Inquieta. Estou sempre inquieta, cabeça barulhenta. família para mim É o meu tudo. É onde eu me sinto bem, me sinto segura. E é onde eu me seguro, é onde eles se seguram. A gente faz papel de mãe, às vezes de pai, às vezes de filha, e assim vai. para mim Deus É uma forma da gente se fortalecer. Até quando a gente fala assim, meio sem pensar, ai, graças a Deus, que é uma forma da gente se fortalecer e se abençoar. deixa uma Seja qual, mensagem. seja o Deus, né? O seu Deus. A gente precisa ter algo para a gente se fortalecer. Muito bom. Deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Olha, tem uma frase do livro do Pequeno Príncipe que eu acho que isso tá assim, hoje é algo que faz muito sentido, sempre fez, mas hoje mais do que nunca. Tu é responsável por aquilo que tu cativas, seja bom ou seja ruim. E é assim, se a gente cativar uma coisa bacana, a gente se torna responsável por aquilo, o retorno daquilo acontece. Mas se a gente também cativar uma coisa que não é bacana, também o retorno vai vir de uma forma ou de outra. Então, eu acho que você é responsável por aquilo que cativa.
Tá aí. Ela deixa para gente uma mensagem de um dos livros que eu mais gosto, gente. Já li em português, em inglês, em francês, li em italiano, na, na pura curiosidade em saber se a mensagem que realmente foi colocada foi traduzida de forma correta. E eu li o livro. Maravilhoso. Sério? Mas Sério. então vou te fazer uma pergunta. Qual do rei, de qual do planeta que tu gosta? Qual o rei que tu mais gosta do livro dele? Nossa, gente, olha, agora ela me pega. Olha isso, né? Sabe qual o rei que eu gosto? Ah. Eu gosto aquele que se acha, aquele que tu aplaude e tá tudo certo. E ele faz isso, né? Ele faz isso, é. Imagina, porque o rei que é aplauso. Então, qualquer coisa, assim, caiu uma coisa no chão, palmas. Então, é aquele que é o vaidoso. Porque Não, vaidoso. Mas vou te dizer uma coisa. Sabe qual o legal da história, né, em si? No meio de uma gravação, a gente fala o quanto ele mostra, né, os planetas e a gente acaba se identificando com cada momento, com cada personagem. Exatamente. Isso no livro, tem pessoas que falam assim, mas eu gosto dessa parte, me identifico mais. Mas se a gente for parar para analisar, nós carregamos, todo ser humano carrega todos aqueles sentimentos que o livro traz. Todos Todos eles. Quando acontece o debater isso com outras pessoas que já leram, não, eu discordo, mas olha, quem estudou psicologia como nós, é nítido que todo ser humano carrega dentro de si o que é bom, o que é ruim, sonhos, vontades. Só que tem uma coisa, a gente não fala muitas das coisas que a gente sente por medo do outro, do julgamento do outro. E o livro fala nesse poder do julgamento. Exato. Eu acho e tu sabe que ele é um livro infantil que a gente lê quando... Mas ele não é infantil. Ele transcende. Porque essa frase de tu ser responsável por aquilo que cativas é uma coisa assim que é atualíssima e vai continuar sendo atual. E todos nós, tu falou uma coisa que é fato. Todos nós temos um pouquinho de cada um dos reis. Cada um. Daquele que se acha, daquele que é mais simples, todos. Então, eu acho que é um livro que vale a pena ler 1000 vezes. Que cada vez que a gente lê, a gente traz algo importante para a vida da gente. Verdade. Muito bom. Quando eu fiz a minha última frase, que eu te dei a minha última frase, para mim, Deus é. E você falou que é algo muito legal, que é o fato dessa energia, né? Que o quão importante essa nossa troca, mesmo pela internet, gente, essa troca de energia. Quando nós somos pessoas de verdade, quem está lá do outro lado, até mesmo na televisão, a gente sente que é verdadeiro. A gente sente o que realmente aquela pessoa quer passar. Então, é tão prazeroso e como é um presente do universo, eu trazer para vocês entrevistas com pessoas que são fontes de inspiração. Pessoas que lá atrás, através do seu cair e levantar, da sua trajetória, hoje são pessoas de sucesso porque elas simplesmente fazem aquilo que amam. Então, vale a pena viver mais, dizer o que sente e não deixar para amanhã, porque a vida é muito curta. Então, Samantha, eu quero te agradecer por você ser quem você é, por você fazer realmente a diferença na minha vida como seu assessorado, na vida de outros assessorados também, e abrir esse caminho, permitir com que nós
possamos não somente falar com o nosso público brasileiro aqui que mora fora, mas também falar com o nosso público aí do Brasil. Eu trago notícias internacionais para outros programas no Brasil, porque você me possibilita isso. Eu escrevo, e algumas coisas que eu escrevo para alguns veículos de comunicação, porque você possibilita isso. E hoje nós estamos entrando juntos, de mãos dadas, numa mais uma televisão, que é a TV Interior, porque você também me possibilita trazer George Roberts Talks, histórias para dentro de uma televisão, histórias de pessoas que simplesmente fazem a diferença na vida de outras pessoas com o desenvolver de uma carreira, com o seu dia a dia, e isso você faz muito bem, e como é gostoso ser assessorado por você. Muito obrigado. E que essa energia que se chama Deus, que essa energia possa fazer com que você se sinta cada dia mais realizada. Porque você estando realizada, com certeza, nós, seus assessorados, a sua equipe, se sente realizado também. Então, muito obrigado. Querido, eu só tenho que te agradecer e eu fico assim, muito feliz em saber que a gente pode estar trocando essa energia, não só contigo, mas com todas as pessoas que trabalham comigo. Obrigada pelo espaço, obrigada por a gente poder contar um pouquinho da Samanta, um pouquinho do meu trabalho, da minha trajetória. Eu também só tenho que te agradecer de fazer parte do meu cast. Não faz parte, e não é que ele faz parte do meu cast há 1 mês, 2 meses, é uma caminhada de muito tempo. Já já ele vem estrear em outro lugar também, porque ele é um homem de TV, mas ele é um homem de rádio, ele é um homem de vários locais. Então, já já tem novidades também para ti. Já estou te falando isso aqui, porque sabe que quando eu começo, põe na cabeça que eu vou trabalhar uma coisa, porque ela vai acontecer. Eu já vou falar para o assessorado que já está lá adiante. Saiba disso. Ele já sabe. E quando eu falo, é porque já está muito além do que eu acabei de contar. Então, gente, eu tenho que agradecer. Parabéns pela tua estreia no TV Multigol, parabéns pelas portas novamente abertas e que tu continue fazendo sempre muito sucesso. E uma coisa que tu fala sempre, a diferença na vida das pessoas, porque esse é o sentido da vida. Muito obrigado, muito obrigado. E é isso, gente. Olha, a gente fica por aqui. Mais uma vez, nosso muito obrigado. O programa existe porque nós temos telespectadores como vocês, que nos permitem entrar em suas casas e trazendo, né, cada programa, histórias de pessoas que fazem a diferença, são fontes de inspiração. E muito obrigado, e com certeza a gente se vê em breve. Robert Talks. George Robert Talks.